Olá, pessoal, bem-vindos ao primeiro bate-papo tributário do ano de 2023. Primeiramente, a gente gostaria de desejar um feliz ano novo a todos, principalmente aqueles inscritos aí no canal que acompanham o canal do professor Pedro Anão, Contabilidade para Advogados. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre um tema que está em pauta no direito tributário, né, que está na boca do povo aí, que é o pacote fiscal, o pacote de programa de recuperação fiscal que foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esse, esse programa de recuperação fiscal, como foi denominado pelo ministro, o professor Pedro Anão vai nos mostrar que ele traz algumas questões muito controversas, né, que estão sendo discutidas aí pelos tributaristas e que dizem respeito, né, vou dar uma breve introdução, basicamente a volta do voto de qualidade no CARF, né, que até agora estava em vigor a regra do empate favorável ao contribuinte, a exclusão do valor do ICMS do crédito de PIS e COFINS em razão da decisão do Supremo lá no tema 69, enfim, e também um programa que é denominado litígio zero, mas em verdade ele, como o professor Pedrana vai mostrar, ele traz na verdade mais litígios, né? Traz mais, vamos dizer assim, um contencioso maior ainda. Então, enfim, também tem a questão dos programas, né, de transação tributária, enfim. Mas o professor Pedrana vai explicitar um pouquinho mais para nós essas medidas. Professor Pedro, mais uma vez agradecendo aí pela parceria, né, que vai continuar nesse ano de 2013, espero que continue também para os próximos anos. E pedir que o pessoal que não se inscreveu ainda no canal que está nos assistindo, se inscreve aí, dá um joinha, porque isso ajuda o vídeo a alcançar o maior número de pessoas e também compartilhar o conhecimento. Professor Pedro, passa a palavra então para que comece a exposição aí. Tá bom, Jorge, obrigado, né, mais uma vez, estamos juntos aí, 2023, continuando com o nosso projeto, com bastante sucesso, né, agradecer a todos que se inscreveram no canal, hoje a gente já passou dos 1.000 inscritos, que para um canal de YouTube de conteúdo específico é um número bastante interessante, significativo, e convidar todos para continuar e desejar a todos 2023 com bastante sucesso e prosperidade. Então, vamos ter bastante trabalho esse ano, né, como todos sabem, quando muda governo novo sempre vem com novas medidas, quer mudar o que foi feito pelo governo anterior, o que não foi feito pelo governo anterior, e, como esperado, esse novo governo ele acabou trazendo essas medidas e acabou trazendo algumas surpresas para o mercado está bastante preocupado com essas medidas, então a gente está vendo muita manifestação em relação principalmente à questão do voto de qualidade, mas não é só isso, né? Acho que tem outras coisas que a gente tem que se preocupar também. Então eu fiz uma pequena apresentação, viu, Jorge, que eu acho que era bom para a gente colocar, para poder é, ser mais didático aqui o nosso bate-papo, né? Então, o governo está chamando isso de Programa de Recuperação Fiscal, mas eu não sei se é recuperação fiscal, mas recuperação fiscal para quem, né? Então, a gente vê que, infelizmente, todos os últimos governos, eles têm muito visto mais o lado deles, né? Ou seja, de arrecadação, de poder arrecadar para poder é, fazer a questão dos gastos públicos e pagar os gastos públicos, só que a gente não vê muito a questão do lado do contribuinte. Então, o contribuinte estava tendo uma relação até que razoável com o fisco, que é o programa Confia, e agora parece que isso acaba quebrando um pouquinho essa confiança que o contribuinte estava tendo com o fisco. Então, o governo ele soltou quatro normas legislativas, né, referente a esse programa de contenção fiscal. Então, a gente tem a primeira medida provisória 1159, todas elas editadas em 13 de janeiro de 2023. Ela vai falar especificamente na questão do PIS/COFINS, ela altera a questão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e também algumas outras questões referentes ao PIS/COFINS que depois a gente vai analisar com mais calma, mas assim, eu acho que o mais importante é a questão do ICMS. A MP 1160 de 2023, essa realmente está tendo muita discussão, né, Jorge? Muita manifestação. Então, você vê manifestação da Conselho Federal da OAB, da CONCARF, que é a Associação dos Conselheiros do CARF, em relação a isso, porque o discurso do ministro em relação à justificativa dessa medida provisória e voto do voto de qualidade é que preocupou muito a comunidade jurídica em relação a isso, que a gente vai começar um pouco mais com detalhes sobre isso. Temos o decreto 11.379 de 2023, que é um decreto que cria o tal do Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais, que tem representantes da Procuradoria, Receita Federal e outros órgãos do governo, que
que foi criado para fazer um acompanhamento das eventuais questões de litígios fiscais. Então, a gente tem que ver como é que esse órgão vai se comportar, né? Então, ainda a gente não tem muita ideia em relação a isso, também não é o momento de a gente falar sobre isso. E aí nós temos a Procuradoria Conjunta da PGFN e Receita Federal do Brasil, a 1 de 2023, que cria, né, o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, que é o tal do litígio zero. Então, esse realmente a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes em relação a isso. E temos, por fim, a portaria do Ministério da Fazenda 02 de 2023, que é a questão do aumento do limite de alçada do recurso de ofício, né? Então, isso realmente é uma coisa, eu diria até que é positivo, porque aumenta, né, a questão, né, do valor que é exonerado do contribuinte, não precisa do recurso de ofício, e muitas pessoas têm dúvida, né, se isso já se aplicaria aos processos que vão ser julgados, que, né, que foi do posto recurso era outro limite de alçada, que a gente vai falar um pouquinho em relação a isso. Então, basicamente, essas são as alterações legislativas até agora. Pode ser que venham outras, pode ser que venham outras. Então, tem questão do princípio da anterioridade tem que ser respeitado, 90 dias, se for para contribuições sociais, se for para imposto de renda, tem que ser o próximo exercício calendário. Inclusive, essa justificativa para não aumentar a tabela de isenção de imposto de renda, né, que se fizesse agora, não ia valer para agora, só ia valer para o ano que vem. Então, essa é um problema também que a gente tem em relação a isso, então são coisas que a gente tem que analisar em relação a isso. Então vamos começar a questão dessa portaria, né, o número 1 de 2023, que fala da questão do litígio zero, né? Então você tem questões que vão ser aplicadas para pessoas físicas, microempresas e pequenas empresas. Eu acabei aproveitando um pouquinho a apresentação que o próprio governo trouxe, né, Jorge, e para a gente poder analisar. Então, o que ele traz de bom, né? Que alguns estão falando que é um novo refis, né? E o governo fala que não é, na verdade é uma transação, mas na verdade é um incentivo de parcelamento que eles estão trazendo. Então, é uma redução de 45% ou 50% do valor total do débito, tributos, juros e multas. O contribuinte tem até 12 meses para pagar isso, então, dependendo do débito, se fizer o cálculo, é interessante fazer e aproveitar, porque você reduzir a multa e os juros, né? E até o débito em 50%, dependendo do valor, até valeria a pena você aproveitar e fazer. Isso nos casos que realmente você acha, não tem direito e realmente você está simplesmente protelando aquela discussão na esfera administrativa ou até na esfera judicial, né? Independente da classificação da dívida ou capacidade de pagamento, então, tanto faz, então isso também é uma coisa interessante, e é aplicável até débito de 60 salários mínimos, né? Então, até 60 mil reais, mais ou menos, 65 mil reais aí de débito. Então, eu acho que acaba sendo interessante. Então, você tem um débito de 60, vai virar para 30, e você conseguir parcelar em 12 meses e conseguir pagar isso aí, eu acho interessante para a pessoa física, micro e pequena empresa. Então, eu acho que isso acaba sendo uma medida positiva em relação a tentar acabar com os litígios. A gente sabe que tem muito contribuinte por força da pandemia e problemas econômicos que andaram vivendo, estão com problema de capacidade financeira. E aí nós temos as questões para débitos para pessoas jurídicas de valores superiores a 60 salários mínimos, né? Então, você pode ter um desconto de até 100% sobre o valor dos juros, em relação a créditos irrecuperáveis e de recuperação. E aí é interessante qual que é a classificação, né? O que o governo entende que é débito irrecuperável ou difícil recuperação. São aqueles débitos que estão há mais de 10 anos sendo discutidos. Então, se tem mais de 10 anos, então é considerado crédito recuperável e de difícil recuperação. Então, nesse caso, você poderia se aproveitar dessa redução. Você pode utilizar o prejuízo fiscal e a base negativa da contribuição social sobre lucro para quitar 52% até 70% do débito. Exemplo do que tinha no próprio refis. Então, isso para quem tem prejuízo fiscal acumulado, base negativa acumulada, é interessante que você utilize para fazer a quitação do valor. E é um benefício para os contribuintes e saneamento estrutural para os anos seguintes. E a RPJ e CCL serão recolhidos integralmente. Então, qual que é o objetivo desses programas, né, Jorge? Com toda vez que é criado um refis ou um parcelamento que o governo cria, você, na verdade, não está preocupado com o passado, né? Você está preocupado com o futuro. Então, aquilo que o contribuinte vai recolher. Então, para você poder se adequar e entrar nessa modalidade desse benefício, né, desse parcelamento, você tem que se comprometer a pagar o corrente. Então, se você não consegue pagar o corrente, aí você se compromete a recuperar o passado. Então, isso é uma coisa que sempre foi discutida desde que a gente iniciou as discussões referentes ao refis, né? E nesse caso tem até 12 meses para pagar. Então, é aquela questão, é cálculo financeiro. Dependendo do montante do débito, você conseguir pagar
e valer a pena, eu acho que vale a pena até você se sacrificar um pouquinho para poder fazer isso. Então, acaba sendo até interessante em relação a quem tem débitos que realmente você tem uma tese fraca, você realmente, né, deve aquilo e você está simplesmente protelando, esperando um programa desse, então acho que é bastante interessante. Então o governo tem esse lado interessante de colocar. Poderia ser um prazo um pouco maior? Eu entendo que sim. Então poderia ser 30 meses, 60 meses, como sempre vinha, né? Porque o parcelamento normal é 60 meses, né? Então, isso na verdade, qual é o objetivo? É trazer caixa para o governo para poder, né, se adequar a essa transição de estar assumindo. E aí, a questão do recurso de ofício, que eu acho que é bastante interessante, é o fim do recurso de ofício para valores abaixo de 15 milhões de reais. Então, o contribuinte ganhou na DRJ e o débito é abaixo de 15 milhões de reais, então esse lançamento não vai ter recurso de ofício, portanto, ele não vai subir para o CARF. Né? Isso é regulamentado através dessa portaria do Ministério da Fazenda 02 de 2023, eu acho que isso é interessante. E qual que é uma dúvida que eu andei olhando, né? Eu vi outro dia a reunião da PEC extraordinária, o professor Marcelo Magalhães até colocou isso. Eu poderia aplicar já os recursos de ofício que vão ser julgados? Né? Então, a gente tem que lembrar da súmula CARF 103. O que ela fala? Que para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplique-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Então, o que vai valer? O limite de alçada vigente na data que o recurso está sendo reconhecido. Então, se o recurso foi lá atrás e o valor era 2,5 milhões e hoje é 15 milhões, então retroatividade benigna, né? Você aproveitar o novo limite de alçada. Eu lembro que quando eu comecei no CARF, né, então houve uma mudança da portaria também, e houve o aumento desse limite de 1 milhão para 2,5 milhões, então nós já aplicávamos a portaria nova para conhecimento dos recursos de ofício, não conhecemos dos recursos de ofício, portanto, eu acho que isso vai beneficiar muito os contribuintes aí que tiveram, ganharam na DRJ, porque teve uma nulidade, teve um reconhecimento de um erro, e, portanto, não vai ter julgamento, então isso vai reduzir bastante o litígio dos recursos no CARF, eu acho que isso é uma coisa bastante positiva. Só que tem um ponto, né? A DRJ, eu acho que ela vai ser muito mais rigorosa para julgar né, as impugnações, né? Então, se já eram rigorosos, acho que vão ser mais rigorosos ainda, né? Então, hoje você só ganha recurso, as impugnações na DRJ se realmente é um erro muito grosseiro, né? Que realmente foi demonstrado que o fiscal errou, ele tem uma nulidade muito flagrante, então nesses casos realmente eu acho que são os casos que vai ter provimento na impugnação e, portanto, não vai ter recurso de ofício. Então, acho que isso é uma coisa bastante positiva. Então, qual que é o objetivo do governo? É realmente reduzir o contencioso. A justificativa é que tem muito processo no CARF para ser julgado, e aí não esquecer que muitos processos não foram julgados por força da pandemia e também por força da greve que os conselheiros do fisco fizeram, por força de uma série de questões políticas, né? E não é culpa dos conselheiros contribuintes. Então, isso é uma coisa que tem que ser sempre levada em consideração. E aí nós temos a questão, que eu acho que isso é polêmico, que muita gente está discutindo, que é o aumento da alçada para acesso ao cargo. Então, hoje, qual é o limite da alçada? Ou seja, o valor de corte é 60 salários mínimos. Então, processos abaixo de 60 salários mínimos não tem recurso para o CAR, não sobe o recurso para o CAR. É a Então, já resolve. contrapartida, né? Isso, já resolve na DRJ. Então, o que acontece? O governo quer aumentar esse limite. Então, passa a ser 1.000 salários mínimos. Então, de 60 salários mínimos, passa a ser 1.000 salários mínimos. E qual que é a grande preocupação que o pessoal tem, né? Então, esse é um limite de valor. Agora, e a questão da complexidade da discussão? Né? Então, eu entendo que contribuintes, principalmente pessoas físicas, vão ser prejudicadas. Por exemplo, eu tenho uma glosa de despesa médica. E despesa médica é uma questão de prova, né, de discussão. Se eu perder na DRJ, meu recurso não sobe. Já resolve. E aí como é que fica? Aí eu teria que entrar no parcelamento para poder fazer esse parcelamento de 12 meses. Então, sabe, talvez esse seria o objetivo do governo. Então, essa é uma das preocupações que muita gente tem, E, tem, e tem os, discutido. e os auditores, né, daqui na DRJ, eles estão vinculados, né, a portarias, enfim, Sim, portarias sim. e instruções normativas da Receita Federal. Então, de certa forma, quase sempre o julgamento da DRJ vai ser favorável ao fisco. Então, acaba que isso restringe
o direito desses contribuintes, É, o que vai afetar, a maioria, as pessoas físicas, né? Porque a gente sabe que sim, geralmente as causas de processos de menores valores são os de pessoa física, né? Então, sim. enfim, e é estranho também aumentar de 60 para 1.000, né? Assim, podia ter feito um aumento um pouco Tem uma mais. tabela, podia fazer uma É, tabela gradual, né? ou algo, vamos aumentar primeiro para 200 salários mínimos, mas não de 60 para 1.000, acho que foi um aumento muito brusco, assim. Né? E o objetivo qual que é, né, Jorge? É o tal da arrecadação, né? Então vamos arrecadar. A Então, é, mudança de cultura, né? então é uma coisa muito drástica. E aí, qual que é a crítica que muitos estão fazendo, né? Infelizmente, eu acho que o Ministério da Fazenda, né, o atual ministro, ele só viu um lado, né? Ele só viu o lado do fisco, né? Que, ah, dando nome aos bois, né? O próprio o Eduardo Salus falou isso na reunião da PET, a Unafisco, que são representantes da Receita Federal. Só que não viu o lado dos empresários, né? Então, eu acho que você tem que ter um diálogo, vamos ver as duas partes. Então, eu acho que o que falta é ouvir essas duas partes, chegar no consenso e poder caminhar junto e poder pensar na questão da sociedade, né? Então, a sociedade como um todo vai perder muito, porque isso vai aumentar o litígio. Para a gente é bom, Jorge? Porque nós, como advogados, vamos discutir essa questão, né? Porque fere uma série de princípios, uma série de garantias individuais, então eu acho que vai ter um contencioso bastante significativo em relação a isso. É bom? É bom, mas eu acho que como cidadão, né, como brasileiro, eu acho que isso é ruim, porque isso vai entupir o judiciário de ações que nem sempre vão chegar num resultado bastante favorável. Então, eu acho que isso é a crítica que a gente faz em relação a isso. Então, nem sempre todos esses pacotes vão ser benéficos aí para o mercado e para a sociedade. E aí nós temos, continuando aqui, né, um incentivo à regularização, né, que eles falam, né, para quem está em fiscalização, já tem um processo administrativo, né, iniciado até 30 de abril de 2003, você poderia, né, fazer o pagamento disso com desconto de 100% das multas de ofício e moratória, né, para poder regularizar a sua situação fiscal. Então, posso falar, para quem realmente está numa situação que pode pagar e realmente réu confessam, né? Ou seja, eu sei realmente que né, fui pego, não tem como, que é o caso de muitas coisas, não quero empurrar com a barriga, eu acho que valeria a pena fazer a adesão aproveitar essa redução, porque 100% de multa de ofício e moratória, depende do caso, é bastante. Então, se você está no caso de multa de 150%, né, ou 75% já é significativo, eu acho que valeria a pena você adequar se você tem realmente caixa para fazer isso. Então, acaba sendo interessante, mas tem que ver cada caso, né? Se é viável ou não, né? Então, isso é uma das coisas que tem em relação a isso. E aí, né, isso é o decreto, né, que é a portaria que tem entre Procuradoria da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil. Então, tem coisas boas, mas também tem coisas ruins, né? Então, principalmente essa questão do limite de alçada que tem em relação de 60 salários mínimos, passando para 1.000 salários mínimos, e não faz nenhum critério de classificação em relação do que é, né, a complexidade da discussão, e isso vai acabar prejudicando, acho que, alguns contribuintes em relação a essa matéria, principalmente as pessoas físicas. E aí nós temos o segundo ponto, que é a MP 1160, de 2023, essa está dando muita discussão, né, Jorge? E aí, que é a questão da volta do voto de qualidade. Para quem não sabe, o voto de qualidade, hoje, ele não houve uma mudança significativa, então, na dúvida, é pró-contribuinte, então, se julga a favor do contribuinte, e aí, nesse caso, votaria o voto de qualidade nos termos antigos, né? Ou seja, na dúvida, seria contra o contribuinte. Então, essa é a grande preocupação que a gente tem em relação a essa mudança da NPM 1160. E qual que é a maior preocupação, né, que as pessoas estão tendo? Foi o discurso, né? Por que o governo está voltando com esse voto de qualidade? Inclusive, tem vários projetos de lei para acabar com isso, né? Ele pegou justificativas, eu acho que de informações não adequadas, principalmente a questão da AGU, né, falando que a paridade não é boa, mas a paridade, eu acho que o Brasil é um modelo bastante positivo, porque é o único lugar que você tem a isonomia, né, ou seja, você tem representantes de contribuintes, representantes fazendários, no qual você pode ter uma discussão é, é, assim, não direcionada, né? Então eu acho que funciona. Eu
como fui conselheiro, entendo que foi muito bom, experiência muito boa, e é um modelo que poderia ser repetido e para outros locais, mas o ministro acabou comprando uma ideia que eu acho equivocada. E falar que o CARF estava decidindo contra o que o Poder Judiciário estava decidindo, que não é uma verdade, Exatamente. né? Isso aí, até ele falou isso com base em algum acordo do TCU, né? Então, interessante ver que o Isso, próprio um órgão, né, do governo fazer isso, enfim. Isso eu achei bem estranho. Mas professor Pedro, para explicar, talvez alguém que esteja nos assistindo não sabe, não conhece, né, o que é o voto de qualidade. O voto de qualidade, ele é o voto quando tem empate no julgamento, né? O voto é do presidente da turma, né? Ou da Câmara, isso, enfim. Só que o que acontece? O presidente pela legislação, né, pela disposição, ele tem que ser representante do fisco, né, da fazenda. Então, sempre que tem empate, o voto de qualidade, né, quando tinha o voto de qualidade, ele era do fisco. Então, em tese, há uma, uma tendência a que esse voto seja favorável ao fisco. E além disso, é mais estranho porque a pessoa, o conselheiro, ele vai votar duas vezes, né? Então, assim, sim, ele, obviamente, que ele não vai mudar o voto dele, então se ele votou de um jeito, né? Enfim, sim, e o que ocorreu foi em 2020, acho, né? Foi a revogação do voto de qualidade, com o empate sendo favorável, então, ao contribuinte, né? Seria isso, até um indúbio para o contribuinte aí, isso, isso, seguindo até o que está lá no CTN no artigo 112, né? Que em caso de dúvida, enfim. Mas agora, né? Teve essa mudança aí com o governo, a transição do governo, enfim, e voltou o voto de qualidade. O ministro Haddad até, enfim, ele falou que tem uma previsão, né, de alguns bilhões aí de retorno com uma mudança de cultura no CARF, enfim, ele quer usar o CARF praticamente como um órgão de arrecadatório, enfim, não sei qual é a ideia que ele tem sobre o CARF, né? O CARF é um órgão que, na verdade, de revisão, né, dos atos administrativos do governo, enfim, né, dos atos administrativos praticados no âmbito federal. Então, assim, não é um órgão que serve para, de certa forma, favorecer, né, o fisco, sim, enfim, ou aumentar a arrecadação, enfim, ou angariar um programa de recuperação fiscal, né? Então, o discurso dele realmente, acho que o que piorou tudo foi o discurso, né? Além das medidas já sim, não serem as melhores, sim, o que prejudicou muito e realmente prejudicou a relação que se tinha, que estava se construindo entre fisco e contribuinte, foi o discurso dele, como, colocando quase que o contribuinte, né, enfim, os próprios conselheiros do contribuinte como, enfim, como culpados, né? inimigo, como culpados Culpado, pela diminuição de arrecadação, enfim, no caso. Então, assim, foi bem lamentável o discurso dele. E acaba que a gente tem um retrocesso aí, né? Enfim. sim. Mas o que acontece, né, Jorge? Esse seria a tendência desse governo, né? Se você pegar o governo da Dilma, né, na linha teve as Zelotes, no caso, o objetivo era realmente meio que transformar o CARF em um órgão de manutenção de lançamento de alta de inflação. Tanto é que, se você pegar as formações, né, dos conselhos da fazendários, né, e se você pegar a, a saída de todos aqueles conselheiros que foram obrigados a sair por causa da questão de não poder advogar, se houve uma perda de qualidade técnica no CARF, e depois retomou-se com alguns conselheiros que vieram com bastante qualidade técnica, né? Tanto é que hoje você tem excelentes conselheiros julgando, né? Só que Sim, o que é ruim, né? É o discurso, né? Ou seja, a justificativa, como se a culpa fosse dos conselheiros dos contribuintes. Só que, né, o voto de qualidade, né? é, ele foi recentemente tirado, porque até então tinha um voto de qualidade, né? E aí, para piorar, né? Mudança de presidente do CARF, que a gente já tinha isso, catado a bola, né? isso foi algo que ele colocou um auditor fiscal, mas o que mais chamou a atenção foi que uma pessoa que não tem experiência no CARF, né? Sim, E o presidente até então, o Carlos Henrique, ao meu ver, né, era um presidente muito bom e tinha feito certos progressos no CARF, né? Enfim, de sim, 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 simplificação de processo, de priorizar o atendimento de contribuintes, enfim, né? Todas as palestras que eu vi dele eram nesse sentido de melhorar a relação entre o fisco e o sim, contribuinte, entre o contribuinte e o próprio julgamento no CARF, né? Questão de celeridade. Então, assim, ele estava fazendo um trabalho muito bom, mas que acabou
infelizmente, sendo interrompido aí. Porque assim, Jorge, eu diria até o seguinte, pode até votar voto de qualidade, ok, mas me coloca um presidente que seja imparcial. Agora, o problema é, se você põe um presidente que ele é tendencioso, ele vai sempre votar para a Fazenda, não precisa, não esquece, o voto de qualidade serve o quê? Para manter o lançamento. Né? Então, não adianta. Então, o CARF, o que vai ser? É simplesmente um órgão figurativo. E, assim, para quem é conselheiro de contribuinte, desmotiva você julgar. Porque eu lembro que quando eu era conselheiro, e você ia lá, quando tinha uma questão importante, empatava e era voto de qualidade, você ficava desmotivado. Né? Eu fui também conselheiro Ou da. então muda do regimento Sim, e começa a sim, colocar um número ímpar, então, né, de sim, 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 conselheiros. Seria sim, a sim, solução sim. mais viável, porque daí Sim. não teria empate, não teria como se discutir. Né? Então, assim, Seria, né? Então, já tivemos muita discussão. Ah, quer ser concursado? Ok, pode ser concursado. Quer pegar alguém que já foi do judiciário, trazer para ser conselheiro? Ok, pode ser. Tirar o CARF da subordinação do Ministério da Fazenda, colocar subordinação do Ministério da Justiça, por exemplo, e deixar ele de maneira imparcial? Ok. Tanto é que em alguns países, né, o modelo é uma decisão administrativa tributária é definitiva. Por quê? O órgão é tão especializado que nem isso vai para o judiciário, que existe um respeito em relação àquilo, porque existe a imparcialidade. Só que, infelizmente, aqui no Brasil não funciona dessa maneira. E aí você vê, né? Teve uma nota de repúdio da Concarf, que realmente eles fizeram, porque eles se sentiram, eu diria, desrespeitados em relação ao que foi falado. Que eu me sentiria também, ou seja, eu me sinto desrespeitado, seria até motivo de sair. Falar, pô, se você não me respeita, não confia em mim, eu vou sair porque essa administração não me interessa. E teve também uma contestação do Conselho Federal da OAB. E teve até um artigo muito bem escrito do Hamilton Dias de Souza em relação a isso. E vai ter agora uma live, se eu não me engano, semana que vem, do professor Sérgio André Rocha, que vai falar em relação da MP, essa administração. Então, ou seja, existe um movimento da sociedade em relação a isso. Mas sabe qual é o meu medo, Jorge, em relação a isso? Eu não sei se isso é o famoso bode que coloca no meio da sala, que fica todo mundo preocupado com isso, né? E não está olhando coisas importantes que de repente pode passar, né? Do lado, né? Então, a questão do limite de alçada, a questão do não poder tomar crédito de CMS, da base de cálculo dos COFINS, que são questões bastante importantes que vão refletir no contribuinte. E aquela coisa, né? E que a gente tem que olhar, que eu vou recomendar para quem é nosso ouvinte, essas normas que a gente citou, medida provisória daquelas portarias, vamos olhar o que está sendo revogado, porque às vezes está sendo revogado alguma coisa que o pessoal não percebe, e aí quando vai ver, revogou, porque passou, o Congresso passou. É lógico, isso tem muita discussão ainda, essa medida provisória tem que ser aprovada, o Congresso vai ter que aprovar, tem toda uma discussão, já tem um grupo de, inclusive parlamentares, contra essa questão da volta do voto de qualidade, mas tem outras coisas também que são importantes e que a gente não pode deixar passar batido. Então, essa questão do CARF é importante, essa questão do voto de qualidade é importante, mas não é só isso que a gente tem que analisar, tem que analisar outras coisas também, que é o próximo tema que a gente vai olhar, que é a questão do semestre básico e PIS/COFINS. Esse é o tema, né? Que o STF, né, o STJ já meio que sacramentado, ou seja, o contribuinte tem direito a excluir. A Receita até reconheceu na MP, na Instrução Normativa 2121, né, que isso já é uma exclusão da base de cálculo, ok. Só que aí, o que eles voltam, né? Da questão de você não poder tomar o crédito do CMS, né? Então, na verdade, volta aquele entendimento da Procuradoria. Então, você vai, né, na verdade, se aproveitar o quê? Do valor residual, né? Ou seja, não é do valor destacado. Né? E aí eu já vi, por exemplo, inclusive o professor Edson Carlos Fernandes, nessa reunião da PET, falar que como o método adotado pelo legislador foi o método subtrativo indireto, ou seja, eu escolho quais são os índices que dão direito a crédito, em tese a legislação poderia criar essa vedação. Mas é aquela coisa, e o princípio da não cumulatividade, né? Ele não é ferido, né? O contribuinte não acaba sendo lesado. Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que levar a análise e discussão. Será que seria possível eu discutir isso judicialmente, de repente, essa limitação ao crédito? Né? Então, eu acho que tem muita coisa aí que a gente tem que pensar em relação a isso, porque, na verdade, o contribuinte acaba sendo prejudicado em relação a isso. Né? Então, teve muita discussão, teve portaria, lembra da Procuradoria em relação a isso, a própria Receita Federal não aceitava, dizendo que você não poderia tomar o crédito sobre o ICMS, né? Que tá fazendo. Então, eu acho que isso são pontos que têm que ser levados em consideração em relação à nossa análise, né? Então, eu acho que vai ter muita discussão em relação a isso. eu acho que a lógica deles
só pode ser essa lógica, né? Que se excluiu da base, não vai poder acreditar. Eu acho Sim, que sim, já sim, sim. tivemos discussões parecidas em relação a outros, acho que outros, porque a Receita sempre tem aquela coisa, por exemplo, até acho que, não sei se seria a mesma lógica, mas quando, por exemplo, o insumo foi adquirido com alíquota zero, alguma coisa assim, né? Isso mesmo. Tem discussões sobre se poderia tomar crédito porque foi alíquota zero. Então, assim, essa questão de, foi tributado ou não, né? Na cadeia anterior. Então, acho que são discussões parecidas, mas a questão é que o ICMS faz parte do custo, né? Sim, mas é aquela coisa, Jorge, se essa é a discussão, então, por exemplo, se eu adquiro mercadoria de uma empresa do Simples ou do próprio lucro presumido, eu tomo crédito sobre o valor integral, eu não tomo crédito sobre o valor do que eu Sim, paguei do PIS/COFINS. Então, exatamente. sabe, você tem que analisar, né, qual que é o peso, qual que é a medida em Coerência, relação a isso, né? é coerência em Tem relação a isso, né? coerência. Então, Sim. é aquela coisa, se o tributo não pode fazer base, entrar na base de cálculo, se você estaria tributando novamente o mesmo valor, então o crédito, né, eu não poderia tomar um crédito. Então, eu sei que tem gente que defende que o governo poderia fazer essa restrição, como tem gente que não defende. Então, eu acho que a gente tem que estudar muito esse assunto. Eu acho que, com certeza, muita gente vai ingressar em juízo para discutir essa questão. Então, eu acho que vai ser uma dos contenciosos de 2023, vai ser em relação a isso, né? Então, eu acho que a gente tem que analisar. E dando uma boa notícia também, né, Jorge? A Fiesp aqui em São Paulo conseguiu uma liminar para poder quando teve aquela revogação do decreto da Receita Financeira, lembra que teve? Quando o governo mudou, eles reduziram a Sim. alíquota para 0,33, né, e acho que 2%, se não me engano. Aí o governo novo revogou aquele decreto, então deveria respeitar o prazo de 90 dias de anterioridade. Sim. E a Fiesp discutiu, conseguiu uma liminar para poder vigorar por 90 dias essa vigência aí dessa redução da alíquota, que eu acho que é bastante significativa aí para contribuinte. Então, você vê, tem muito contencioso aí Mais que a um gente ano pode que se fazer. inicia com tese de Sim, anterioridade, né? A gente ainda tem a do isso, DIFAL pendente no Supremo aí, que tem, isso, enfim, é, o impacto estimado aí de bilhões, né? isso. Acho que era 10 bilhões, alguma coisa assim. Agora a gente tem mais essa aí do PIS/COFINS sobre receitas financeiras. Enfim, o decreto vigorou por 2 dias, acho, né? Virou o ano Isso, já. isso, foi. Já Enfim, virou ano, já foi repristinado, né, que acho que eles falam, né? eles falam repristinado. Repristinação, a repristinação, né? Então, Mas são coisas enfim, que a gente aprende na faculdade que a gente está vendo na prática, né? mais tese contribuinte aí. Né? E esse ano, acho que a gente até pode fazer algum vídeo aqui também sobre a pauta do Supremo, né? Porque eu acabei estudando isso, então Sim, a sim, gente vamos pode sim. fazer para falar sobre os casos que vão ser julgados, porque tem casos, inclusive tem caso a própria questão da constitucionalidade da norma que extinguiu, né, o voto de qualidade. Então, assim, já voltou o voto de qualidade, mas nem julgaram o caso que era sobre a extinção do voto de Sim, qualidade. sim, 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 sim. Então assim, Isso hoje. dependendo do que o Supremo dizer também, será que vai se pronunciar sobre algo, sobre essa questão se voto com de qualidade constitucional já, alguma coisa assim. Enfim, então tem vários temas interessantes que vão ser julgados aí tanto pelo Supremo quanto pelo STJ no ano de 2023. Fica uma Perfeito. sugestão aí. Eu acho que, né, tem bastante coisa aí para a gente poder estudar e trabalhar aí durante 2023, que eu acho que é bastante positivo do lado, acho profissional vai ser bastante interessante e volto a falar, né? Eu como cidadão, infelizmente, eu acho que não me sinto muito confortável em relação a essas mudanças. Mas é o jogo, né? A regra do jogo é essa, nós temos que jogar de acordo com a regra do jogo e vamos tentar sobreviver a isso. Vamos ver o que o Congresso vai fazer, né, com essas medidas Sim, provisórias, né, se vai aprovar, sim, se não vai. Acho que aí a sim. gente vai ter um panorama, a gente vai ter certeza, né, se isso vai continuar ou não. Sim, sim. E o vice-presidente está falando em reforma tributária, né? Ele já teve reunião aqui em É, São Paulo com o pessoal da Fiesp falando que é necessária a reforma tributária. Então, esse é outro assunto também que quando vier também, né, a pauta aí, a gente sim. vai ter também muita coisa para discutir em Até o relação a primeiro, isso. eles estão dizendo que vão aprovar até o primeiro semestre, né, Sim. eu acho difícil, mas, Mas de que ano, né, Jorge? enfim. É, mas Vamos ver, né? enfim, Bom, é isso então. é, é isso, gente. Agradecer aí todos que têm nos acompanhado. Quem não se inscreveu no canal, não se esquece de se inscrever aí depois de terminar, ou antes mesmo de assistir o vídeo. Deixa um joinha também. Se quiserem comentar uma dúvida que vocês tiveram, também podem chamar eu ou o professor Pedro Anani no Instagram, ou mesmo, enfim, em outras redes sociais como LinkedIn. Enfim, então, muito obrigado e
aguardem que logo, logo, logo nós publicaremos mais vídeos, né, professor? Esse ano aí Sim, sim, também sim. promete bastante. Mas é isso, Bastante, gente. Muito bastante. obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado a todos, até o próximo, né? E 2023 com muito sucesso para a gente, prosperidade e saúde, né, gente? Valeu, até a próxima.